Olá, meus queridíssimos, como vão vocês? A maioria das pessoas que me perguntam se o George Harrison foi sacaneado na história dos Beatles e tal. Meus queridos, de certa forma foi, eu vou explicar para vocês o porquê, mas tem contexto, tem razões, tem muita coisa envolvida, não é simplesmente fazer com que o George, que era um membro ativo, cantor ali dos Beatles até 61, ele fosse empurrado lá para trás e também que suas músicas também fossem preteridas. Há todo um contexto em relação a isso aí. É um pouquinho complicado, mas eu vou tentar te explicar tudo. Meu nome é João Moura, essa aqui é Beatles School, vamos lá. Olá, meus queridos, como vão vocês? É engraçado, né? Porque se você pegar qualquer pessoa que vê os Beatles lá no Cavern, lá entre 61 e 62, eles iriam te dizer que ah, o George era uma parte crucial dos Beatles, mas não apenas como guitarrista, ele cantava mais ou menos o mesmo número de músicas que o John e o Paul. É lógico, se você voltar um pouquinho mais, por exemplo, em Hamburgo, né, eles tinham realmente que dividir o microfone, porque eram muitas horas ali, né, tocando e cantando ali pela madrugada e tal. Então, ou seja, todo mundo tem que cantar um pouquinho para deixar o outro descansar, né? Mas quando a gente vê os set lists que tinham ali no Cavern, a gente vê que o George era cantor pra caramba e tal, né? Eu me lembro há muito tempo no documentário pré-anthology chamado The Complete Beatles, né? Aí tem uma entrevista com o George Martin ali por volta de 80, 81, porque o documentário é de 82, se eu não me engano. Eu lembro do George Martin falando uma coisa que eu lembro que eu, garotinho, eu fiquei, uau, nunca tinha pensado nisso, que ele fala, quando eu conheci os Beatles, algo assim, tá, meus queridos? Quando eu conheci os Beatles, eu tinha que decidir quem iria cantar, quem é o cara melhor cantor. Ele fez o John, tinha uma boa voz, o Paul também, o George também cantava. E eu me lembro, eu falei assim, é verdade, né, cara? O George também cantava, né? Então, como é que foram escolhidos aí? Logicamente, meus queridos, que a partir do momento que você se transforma num compositor, você quer cantar suas próprias músicas, né? E o fato de John e Paul escreverem músicas faria com que o George fosse colocado de lado, historicamente. Vamos lá. Então, você sabendo, vou pegar como exemplo o Decca Tapes, tá? Foi gravado ali em janeiro, em 1º de janeiro de 1962. O Brian tinha acabado de virar o empresário deles ali no final de 61. Então, nós temos músicas aqui, Like Dreamers Do, Money, Till There Was You, e tal, mas aí a gente tem o George cantando em Sheik of Araby, Take Good Care of My Baby, Three Cool Cats, Crying, Waiting, Hoping. Ou seja, o George tava em bastante música aqui. Quase o mesmo número de músicas que o Paul cantava sozinho e que o John cantava sozinho. Né? Porque tinha música que o John e o Paul cantavam juntos e tal. Então, quando eles levam esses. Quando eles fazem essa gravação ali na Decca, o George Martin ele passa depois os rolos ali naquela história da loja da HMV. O George Martin vai até ali na loja e tal, e aí eles perguntam se ele já havia procurado um publisher para poder, né, oficializar essas músicas ali e tal. Então, as primeiras músicas que foram oficializadas foram através da Ardmore and Beechwood, que eles ficaram muito interessados e eles fizeram esse contato do Brian Epstein com o George Martin. Eu já contei essa história 1000 vezes, cheio de detalhes, mas eu não vou contar detalhes dela não, porque o papo aqui é outro, hoje é o George. Então, quando o George Martin ele lança Love Me Do e P.S. Ela viu? Elas são lançadas. Tanto o George Martin quanto o Brian, eles não ficaram muito satisfeitos com a forma que a Ardmore and Beechwood ah, vendeu os Beatles. Falaram assim, não, eles não fizeram muito pelos garotos e tal. Então, quando os Beatles, ali por volta de setembro, gravam Please, Please Me, Ask Me Why, o George Martin fala pro Brian, a gente tinha que procurar um publisher melhor. E o Brian Epstein, lá de Liverpool, esse mundo era novo para ele, ele falou assim, tá, você indica alguém,
E o George Martin falou assim: eu vou te apresentar um grande amigo meu, chamado Dick James. Então eles apresentam, o George Martin, desculpa, apresenta o Dick James para o Brian Epstein. E o Dick James fez uma coisa que impressionou muito o Brian e os Beatles. Ele, com um telefonema, ele coloca os Beatles na televisão no programa Ready, Steady, Go. Isso impressionou demais o rapaz, o George. O Martin falou: eu falei que o cara era bom, é um cara que está começando, mas é um cara que tem contato, é um cara guloso, quer crescer igual você, Brian. Então, o Brian conversa com os meninos, fala assim: olha, o Dick James veio com uma proposta para a gente fazer uma empresa para ser os publishers das músicas de vocês, Lennon McCartney. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é o seguinte: o George Martin veio com uma proposta de um LP, o que era extremamente incomum, você há de concordar comigo. Uma banda que tinha apenas um compacto, que chegou ao 17º lugar, foi o topo de Love Me Do. E quando Please Please Me ainda eles não sabiam como que Please Please Me seria, né? O George Martin fala: vocês gravaram seu primeiro number one, rapaz e tal, mas isso era um chute. Quem falou que a música ia chegar em primeiro lugar, né? Mas os Beatles haviam pedido ao George Martin e ao Brian Epstein de que a música How Do You Do It, que não era deles, era do cara chamado Mitch Murray, né? Que o George Martin arrumou para eles. Eles não gostaram e tal. E aí é engraçado, né? Tipo assim, que moral que os Beatles tinham para falar pro George Martin da EMI, o qual eles haviam assinado um contrato, de que essa música não. Eles não tinham essa moral ainda, meus queridos. Então, o George Martin, vendo que How Do You Do It poderia ser lançada como lado B, desculpa, como lado A, e Love Me Do para agradar a Ardmore e Beechwood como lado B, a Ardmore e Beechwood falou: não, 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 tá maluco? How Do You Do It? A gente a gente assina com os meninos aí, esse tal de Lennon e McCartney aqui, pra gente ter as músicas dele. E você que vem com uma música que não é deles. Mano, é para ajudar e tal. Ele, não, os meninos não gostaram, não, melhor ainda. Melhor ainda. E aí, o que que aconteceu? How Do You Do It foi engavetada, aí deixa eles gravar Love Me Do e coloca do outro lado outra música. Outra música que tem, P.S. I Love You, ó, ótimo, Lennon McCartney, coloca essa porra aí. E assim foi lançado o primeiro compacto dos Beatles. Chegou ao 17º lugar, ótimo. E vai lembrar que o George Martin, realmente, isso é fato, ele se apaixona pelos meninos, pela personalidade deles, pelo conhecimento musical deles. Ele realmente fica impressionado com esse rapaz e ele queria ajudar. Eu não vou colocar o George Martin como vilão dessa história aqui, não, mas depois eu vou. O George Martin, a princípio, quando ele apresenta o Dick James, ele diz: esse cara pode fazer melhor. Então, o Brian Epstein vira para os Beatles e fala o seguinte: olha, o George Martin veio com essa proposta, vocês têm que trazer música de vocês. Então, o John e o Paul, que já tinham uma caralhada de música lá atrás, eles falaram assim: então tá, o que que a gente tem? Tá, vamos gravar o álbum. Então, quando eles vão ali para a EMI, no início de 63, o conselho do George Martin pro Brian foi: fala para esses meninos trazerem músicas próprias. Por quê? Porque o Dick James já tinha crescido o olho. Ele falou: porra, Please Please me tava subindo, esses meninos sabem. Manda aí. Aí veio I Saw Her Standing There, Misery, There's a Place, né? Do You Want to Know a Secret, tá? E lógico, já tinha as outras quatro músicas do compacto: Love Me Do, PS I Love You, Please Please Me, Ask Me Why. Por isso que quando vejo, de vez em quando eu vejo um TikToker ou alguém no Instagram, os Beatles gravaram o primeiro álbum num dia. Não, o primeiro álbum não, eles gravaram 10 músicas, as outras quatro já estavam gravadas. Então eles gravam lá essas músicas e enxertam com material do Cavern. Anna, Baby Two, Twist and Shout, Boys, né? O George teve a oportunidade de cantar Chains e tal. Então, neste momento, como tinham músicas de Lennon e McCartney, o George foi sendo empurrado. Tem essa história que o Paul conta, é o Paul McCartney que conta, tá, meus queridos? Não tô tirando da minha cabeça, não, pessoal, você não tava lá. Você não tava? Eu tava lá sim, tá? Tava eu e sua mãe, quando ela trabalhava ali em Hamburgo. Zoeira. Mas o que acontece? O John e o Paul estavam descendo a Church Road, ali em Liverpool. Que é engraçado, né? Que é bastante simbólico, né? De um lado ali tinha um túmulo de Eleanor Rigby na igreja, né? E do outro lado ali foi o local onde que o Ivan Vaughan apresenta o John e o Paul ali em 1957. Eles estavam descendo aquela rua e o Paul pergunta pro John, porque o Paul fala porque ele empurra essa pica pro falecido John Lennon. Ele fala assim: John, e aí, cara? A gente vai dividir esse império.
entre nós dois, né, de escrever, de sermos os compositores, do time de compositores, ou a gente vai incluir o George, que sempre ajudou a gente aqui e tal, pá. O John fala, não, vai ser só nós dois. E assim, eles vão para Londres e o Dick James chega com a proposta para eles, ó, vocês têm que ter uma empresa. E a empresa, qual que é o nome? Aí, a brincadeira ali, como eles eram do norte, e nortista em inglês seria, no adjetivo seria northern. Então, músicas nortistas, músicas do norte, Northern Songs. Então, o Dick James, junto com seu parceiro Charles Silver, eles ficaram com 50%. Afinal de contas, quem vai ter que fazer o trabalho da burocracia somos nós. Vocês vão ter que fazer o trabalho fácil, que é escrever as músicas com qualidade, para a gente poder aqui ganhar dinheiro com elas. Né? E o que que vocês têm? Aí eles foram mostrando. Aí o Dick James falou com o George Martin, eles têm que gravar um LP, a gente tem que enxertar aí com as músicas, a gente vai ganhar uma fortuna em cima desses moleques. E se a gente não ganhar, a gente mete o pé na bunda deles e a gente fica com as músicas. Então o Dick James chama o George Martin, quer entrar nessa? O George Martin fala, porra, eu não posso, cara, eu trabalho para a EMI. Teria um conflito de interesse aqui, então o George Martin recusa. Então o Dick James fala assim, então tá, é 50% para mim e para o Charles Silver aqui, meu amigo, meu parceiro. E Brian, como é que vai ser dividido os outros 50%? Aí o Brian falou assim: não, é 20% para o John, é 20% para o Paul, eles são os compositores, né? E 10% para mim, que sou empresário. Aí os outros dois meninos ali, o Magrelinho e o Nareba. Aí o John e o Paul, com peso na consciência, eles dão 0,8% para o Ringo e 0,8% para o George, tirado da parte deles. Olha que coisa interessante, era tirar da parte deles, do John e do Paul. Então, 1,6% o John e o Paul tirar para dar pro George e pro Ringo, porque eles ajudavam aqui e ali. Foda, né, meus queridos? Me faz lembrar de And I Love Her, quando o Paul conta naquele documentário do Martin Scorsese, né? Que ele falou assim, pô, a gente chegava com a música e tal, e rapidinho o George e o Ringo pegavam e a gente gravava num dia só, né? E uma vez eu tava lá tendo uma certa dificuldade, achava que a música precisava de uma coisa a mais e tal, e o George veio com um tan dan dan dan. Aí o povo falou, porra, é a música. É, pô, é a música, né? Você podia ter colocado ali um pouquinho mais pro George ganhar uma graninha. Enfim, o George viu o que aconteceu em 63. O John e o Paul ganharam dinheiro pra cacete. E ele ganhou uma merreca de 0,8% em cima de sua própria música, que era Don't Bother Me, que foi lançado no With the Beatles. Né? Aí ele reparou, peraí, eu assinei essa porra desse contrato. Cadê minha grana? O Dick James falou assim: não, você tem 0,8, porque a sua música tá dentro da Northern Songs. Então, 50% para mim, 10% pro Brian, né? E 15% pro, 15 não, 20% pro Paul, pro John e 0,8% para você. Então, o George ele se viu na situação maluca de que o Paul e o John ganhavam muito mais dinheiro em cima da música que ele tinha acabado de lançar, que era Don't Bother Me. Então, o George vai e pensa, eu preciso fazer alguma coisa. Aí ele monta uma Money York limitada para tomar conta de suas músicas. Aí ele muda, ele fala, não, esse nome é feio, ele muda para Harry Songs, né? E só que a Harry Song, ele poderia ali em 64. E isso é muito interessante, porque em 64 a gente não tem músicas do George. Né? O A Hard Day's Night é todinho de Lennon McCartney, né? O single I Feel Fine veio com She's a Woman. E mais pro final do ano, com Beatles for Sale, o George nem canta direito. Ele acabou fazendo um cover para fechar o disco de uma música do Carl Perkins, que era Everybody's Trying to Be My Baby. A única música do George que ele brincou foi You Know What to Do, que tá no Anthology 1, que não foi gravada propriamente, é só uma demo, né? Pelos Beatles e tal. Então o George ele segura as ondas. Em 64 ele não faz nada. E aí tem uma reunião e cada vez mais ele perdendo espaço nos shows. Na BBC até deixava ele cantar uma música a mais e tal, tal, tal. Mas ele passou a ser o guitarrista dos Beatles. Compositor não era. E muito menos cantor. Qual a música solo do George Harrison em A Hard Day's Night? I'm Happy Just to Dance With You, Lennon McCartney. Que nem Do You Want to Know a Secret? Lennon McCartney. Então o George se viu numa situação, eu falei assim, eu não vou trazer música nenhuma. E assim foi. Só que ele vai perdendo espaço, como eu disse, como cantor. Porque na hora de fazer o set list, 25 minutos só. E toquem os hits. De quem que eram os hits? De quem que eram as músicas? Todos do John e do Paul. E como eles eram compositores, eles queriam cantar as músicas.
Então, em 1965, a coisa poderia ter mudado, mas o George comete um erro. O Dick James veio para tentar segurar os impostos, que estava comendo a grana dos Beatles de tudo quanto é lado. O Dick James falou o seguinte: se a gente pegar Another Songs e colocar ela como uma pública, vai ter uma coisa que eles chamam no mercado lá, chamado flotation, que vai fazer com que todos vocês ganhem dinheiro pra cacete, inclusive o próprio. Então, nessa brincadeira, as músicas dos Beatles se tornaram públicas por 60 segundos, lá no pregão lá. Algumas empresas compraram ali mais coisas, pouquíssimos por cento. Só que cai de 20% do John e do Paul para cada um, cai para 15% para cada um. E o Dick James aumenta. Então o que acabou acontecendo é que o Dick James agora ele era realmente dono da Northern Songs. Só que com esse lance do flotation, eles ganharam uma bolada. O John e o Paul ganharam mais ou menos 350 mil libras. Isso na época era uma fortuna. Ainda é, mas você imagina em 1965. Então o George ele segura a Harry Songs dentro da Northern Songs para ter esse dinheiro que estava vindo desse flotation. Que eu não sei como é que é o termo em português, que eu estou cagando. Então o que acontece? Eu não sou matemático, nem economista, nem economista, mas depois vocês procuram o que é esse sistema de flotation. E eu sei que alguém vai explicar aí para baixo, eu já agradeço de antemão, mas eu não vou fazer isso não. Porque eu não sei e não estou com saco para procurar. Então o que aconteceu? O George vai, reassina com a Northern Songs e ele fica preso a Northern Songs até 68. Então ele só passa a ganhar dinheiro em cima de suas músicas, o qual ele escapa quando a Northern Songs em 69 é vendida por debaixo dos panos pelo Dick James, o que fudeu com Lennon McCartney absurdamente, né? O Brian já tinha morrido e a Queenie, a mãe do Brian, e o Clive, irmão do Brian, se juntam com o Dick James porque os Beatles estão ficando meio esquisitos. Um lá casou com uma japonesa e está saindo com um pinto para fora na capa do disco. O outro tal do Paul McCartney parece ser um pouco mais legal. Bom, o outro virou indiano. Esses meninos estão batendo bem na cabeça, não? O Paul vai na televisão e fala que tá usando LSD. E o Brian morreu. Eles estão erráticos pra caramba. Vende essa porra enquanto ainda dá. Venderam. Venderam a parte do Brian, a parte do Dick James. Então o John e o Paul, ó. Mas o George e o Ringo não, porque o Ringo faz, a partir de 68, a Startling Music, o qual Octopus Garden fica pra ele. E não tá no pacote. E muito menos Something, Here Comes the Sun, I'm in Mine, Old Brown Shoe, For You Blue. O George consegue tirar essas músicas da Northern Songs. Então ele não perde ali, mas de 68 para trás, meus queridos, o George tinha 0,8%. Isso fez com que o George Harrison ele fosse encolhendo dentro dos Beatles. É lógico, a partir de 65 ele veio com I Need You, You Like Me Too Much, Think For Yourself, If I Needed Someone. Aí depois vem com Within You Without You, Blue Jay Way, It's All Too Much. Mas aí o George veio com uma sacanagem. Que aí que é brincadeira, né? Ele vendo a situação ali em 66 para 67, ele falou assim: nesse lance do flotation, o John e o Paul ficaram mais ricos do que já era. O George ganhava dinheiro, os shows dos Beatles e filmes, essas coisas ganhavam muito dinheiro, mas não tanto quanto os outros. E em 66, o George e o Ringo foram avisados pelos contadores. Falaram assim: ó, vocês não têm tanto dinheiro assim, não. Vocês estão quase quebrando. Isso foi um susto para todo mundo, inclusive para o John e o Paul. Falei, como é que é isso? Ué. Só que, lógico, em 67, o contrato com a EMI caducou e eles renovaram, mas não ganharam tanto assim. Eles descobriram que o Brian Epstein tinha amarrado eles à EMI de uma forma assim que ia demorar até 1975. Por isso que depois que o Brian morreu, eles tinham um carinho pelo Brian Tadal, mas eles ficaram muito putos. Inclusive o George. Então o George vem e ele traz uma música para esse projeto novo aí que o John e o Paul estão fazendo. Sgt. Pepper e tal. Então o George vendo que o Paul fez Penny Lane, o John fez Strawberry Fields, aí eles tinham gravado When I'm 64. E o projeto inicial era de que vamos falar da nossa infância e tal. Então o George falou: vamos falar de coisa da nossa vida, coisa própria. Eu vou falar como comer o meu rabo. Porque eu tinha 19 para 20 anos. Eu assinei um contrato, o qual eu dava minhas músicas para os outros. Para sempre. Então o George veio com a letra da música Only Another Song. E na letra ele descasca. Então ele fala, não importa.
Se a música tá tocando uma nota errada, se a letra tá esquisita e tal. No final, é apenas uma música nortista. Ou seja, não é minha, vou me ferrar, entendeu? E quando o George traz essa música, o George Martin veio e falou assim: não é boa o suficiente para entrar nesse álbum, George. Para entrar nesse álbum, só tinha gravado ali algumas músicas e tal. Lógico, o George viria, mas ele ficou constrangido porque eles falaram: não, essa música não, George, essa música não. É claro, porque essa música o George saía atirando para tudo quanto é lado. E a carapuça que serviu numa galera. Todo mundo ficou constrangido. Não, Joe, tira essa música daí. É por isso que Only Another Song foi engavetada. Depois foi enfiada lá no filme Yellow Submarine, que é onde, historicamente, os Beatles jogavam músicas que eles não sabiam o que fazer com elas, como Hey Bulldog, All Together Now, né? E aí vieram pro George: George, pega duas músicas suas aí que a gente não sabe o que fazer com elas, que foi It's All Too Much e Only Another Song. Fia pra lá. E tal. Então isso mostra, meus queridos, por que que o George ao longo, porque essa lembrança que por muitos anos o George teve, na década de 70, de 80, de que o período Beatles pra ele e tal, porra, abriu portas, deu muita coisa pra ele, a grana e tal. Só que ele foi passado pra trás em todos os níveis. Ele foi tirado do time de compositores pelos seus dois melhores amigos. O cara que supostamente tinha que proteger ele, que era o Brian Epstein, deixa ele ficar fora disso, né? O George Martin, que era o seu produtor, era o cara que produzia as músicas dele, que ele cantava, qual ele confiava e tal, chegou ao ponto de falar: não, essa música não, George, ela não é boa. Pode até não ser boa o suficiente, é questão de gosto, é questão a gente que decide. Nós somos fãs. Quem gosta, quem não gosta, tal, tal, tal. Mas o George Martin veio e falou assim: eu me senti aliviado quando o George veio com Within, Without You. Aliviado por quê? Talvez por causa do teor da letra. O George Martin já não tá aqui, eu não vou ficar falando de quem já morreu, mas nem o Dick James, mas o Dick James sabia o que estava fazendo. E o George falou: Only Another Song foi uma música que eu fiz, lógico, direcionada. Ele fala isso na sua biografia, I'm Money, direcionada ao Dick James e em mais quem estava envolvido. Historicamente, hoje a gente sabe quem que estava envolvido. Por isso que o George Harrison, meus queridos, foi engolido. E depois nos shows ele também virou um guitarrista que de vez em quando cantava. Essa é a história do George Harrison. Culpa é de ninguém, a culpa é de várias coisas, culpa é da vida e tal. E o George também, ele não pode negar que o John e o Paul realmente já tinham ali uma experiência em compor, qual ele não tinha e tal. Mas é muito triste, né, saber que ele sempre falou que quando o John em 1980, ficou chateado ao ler a biografia I'm Mine, que ele fala assim: pô, o John falou, uma vez ele foi questionado em 82, se eu não me engano, o George fala, 82 não, essa entrevista deve ter sido em 87, mas eu acho que em 82 também tem uma entrevista dele na Austrália, qual ele fala, ele foi questionado, falou assim: o John morreu chateado com você, ele falou assim: por causa da sua biografia e tal, ele falou assim: olha, o que que eu posso fazer, né? Eu tenho mais razão de estar chateado com o John do que ele comigo, porque ele esquece que eu ajudei ali e aqui, e Eleanor Rigby, em Come Together, uma nota aqui, uma nota ali, uma frase aqui, ali e tal. Então, ou seja, eu fui muito mais jogado de lado do que ele foi na minha biografia. É, o George, a gente pode até brincar: "Pô, o George era foda, ele era durão, ele às vezes era meio babaca, às vezes ele falava dos Beatles de uma forma um tanto quanto meio e tal. Mas desculpa, meus amigos, o George é um grande ídolo meu. E em muita coisa ele tinha razão. Um abraço para vocês, tudo de bom.